Ai, amores, muito Fala, minha boa gente! tarde. Tudo bem? Boa segunda-feira pra vocês. Coisa Aqui é o lugar boa. que você pode falar segunda-feira, e todo mundo fica feliz por causa disso. Muito boa tarde pra você. Verdade, segunda-feira começando não, né? Começando com a gente aqui juntinho com você. Mais a semana aí no seu segundo dia e eu tenho certeza de que você tá feliz da vida. Seu trio favorito tá por aqui de novo. O trio mais amado. Mais amado do O Brasil. trio mais simpático. Mais simpático. O que mais, pastora Adê? Chega, né? Se achou demais já, né? Tá se achando demais já, né? O trio mais bonito. Depois eu vou ter Boa. que carregar todos esses títulos aí. Todos os adjetivos cabem, porque não tem outro trio. Não tem? Não tem nenhum Nesse outro horário? programa. Não tem. Aqui na TV Novo Tempo não tem. Então, assim, a gente pode dizer o que quiser. Se você vai dizer sim, joinha, curtir, aí é outra história. É, aquela história, se ninguém gava, né? Tem que ser o Zeca. Se não grava, grava. Grava. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre trabalho e empreendedorismo com os jovens. Diz que a garotada está empreendendo muito, Aleixo. Pois é, e a gente precisa saber as razões disso aí, Aham. né? Sim, pode ser um vislumbre de futuro, mas há também sempre grandes questões a se discutir sobre isso. O interessante é que eles representam 27% dos empreendedores no Brasil, esses jovens aí de 18 a 34 anos. Maravilha. Grande. Quase pegou a gente. Passou ali, ó. Fiquei, ó. Coisa de Coisa 10, de 12 anos. 5 aninhos. Quem é a pessoa que diz chega? Chega. Chega! Claro. Meus amores, e aí nós vamos conversar com gente que entende. Nós temos representante do Sebrae por aqui, Abinal. Pois Ele é. vai comentar com a gente, responder perguntas pra gente sobre o assunto. O Paulo Sereda, ele já esteve com a gente em um outro momento aqui. O pessoal mandou muitas perguntas, ele respondeu e os comentários foram sempre dos melhores aqui. E ele está de volta para nos ajudar a tirar dúvidas. Eu, inclusive, estava tirando algumas dúvidas ali com ele já, quer fazendo umas empreender. consultoriazinhas, né, Paulo? Mas não era empreendedorismo jovem? Oxi! Foca, É. foca. Foca. Tem mais informações do programa Só um de hoje. pouquinho. E temos um personagem jovem com umas coisas maravilhosas. Esse é jovem mesmo. É, ali é jovem. É jovem. É, Esse é isso. jovem. Exatamente, eu tava lá, sim, no lugar dele, mas Vi. falaram pra mim me colocar no meu lugar, pra eu me colocar no meu lugar, porque dá uma olhada, joga a câmera lá onde ele está, Aham. o Pedro Rodrigues, empreendedor, ele tá lá, se cercou de atratividades, mas a gente vai conversar com ele sobre uma história de Obras sucesso. das mãos dele. Pois é, E pois o é. melhor é que não é cenográfico. Não. Não é de que eu queria ir massinha, pra lá. de mentirinha nem É. nada, é de verdade. O cheiro maravilhoso, quase que dá pra você sentir aí de casa, né? Eu só fiquei feliz, sabe por quê? Vai ter um momento na prática hoje. E tendo pães ali na prática e tal, eu acho que eu já entendo mais ou menos o que pode acontecer, né? Tem glúten? Ah. Não, mas fermentação natural. Fermentação natural, é verdade. Não, aí já dá uma amenizada, pelo menos um belisquinho ali dá É? pra dar. É. Ah, entendi. Tá bom. Amores, pausa bem rapidinho, já estamos de volta com vocês com isso e muito mais, muita alegria na sua tarde. Começa agora no seu Entre Família. Empreendedorismo na juventude, mas pode ser além dela também. Ah, quer se incluir Vamos agora? estender um pouquinho. Quer se pra dar incluir? A inclusão. Inclusão Tá bom. faz diferença, né? Você aí, A Darlene vai te excluir assim em questão de segundos. Ó, mas eu tô mais perto, tô 39, tem que aproveitar, mês que vem já faço 40. mas de qualquer forma, qual é a faixa etária de jovens empreendedores que você citou? Até 40. Agora, Tá, até que 34. mania, né? De assim, sempre jovem. Não, não é sempre jovem. Vamos respeitar cada fase. É verdade. Amores, mas tá bom, fica à Não vontade. foi por falta de aviso. Já falei. Quis se Merchan- arriscar, né? Ali é merchan de bisturi, Não gente. sabe brincar, não desce pro play, né? Amorizinhos, contem pra gente. Tem algum empreendedor aí na sua casa? Algum menino e menina empreendendo digitalmente, socialmente? O que anda fazendo? Será que, como Pedro, abriu uma padaria? Está vendendo, sei lá, vaga pra viajar pra Lua? Não sei, cresci agora. Saiu. Não tá barato. Responde pra gente, tem empreendedores na sua casa, independente da idade? Tá, vamos abrir aí isso pra todo mundo. 98315-0249. Eu tô curiosa, você quer empreender em quê? No que eu quero empreender? É. Oxi, Vai- várias coisas. Uma delas... Não, porque assim, ó, uma delas já empreendo, né? Que é com a minha voz. Eu vendo a minha voz pro Brasil. Quem quiser, inclusive, meu Instagram tá por aí, viu? @Abinal Júnior, com B mudo, Abinal Júnior, pronto. Voz
para qualquer lugar do Brasil. Mas claro que Boa, tem. viu? Boa voz, como dá pra ver. E aí, só que assim, ó, tava conversando até com o Paulo ali, Hum. que tem esse lance todo da inteligência artificial que tem puxado muito, né? Roubado muito alguns Outro dia eu nem vim locutores. apresentar o programa, colocamos aí inteligência artificial e ninguém percebeu. Será, Vasalete, que dá certo? Não dá. Que a sinceridade é só aqui. Não Inteligência não consegue suprir isso, inteligência Não, artificial. inteligência artificial é lógica. É aqui, No meu caso, não tem lógica. é rapidinho a gente percebe que não é inteligência artificial. Ela dribla a inteligência artificial. 983150249, o que vem a seguir, Robson Boa. Leixo? Esse momento da Informações Mais Info é quase um momento de salvação, né? Porque vai degringolando e a gente precisa de você, Josemara. Mais info, porque aqui tá menos info, né? A gente olha pra Binal, menos info, Binal. Menos ali info. na conversa. Ele é menos info, aí você salva com mais info. Por pouco não coloco meu Instagram aqui, ó. Menos info. Gente, Vai ser que fácil, isso? abdominal Não. Abinal Júnior. Só Quero tem... Se só você digitar a Binal lá, ou aparecer você ou seu pai, né? E o meu, vão aparecer umas 10 contas como a Binal. Uma minha e 9 do meu pai. Porque toda vez ele esquece a senha e tem várias. E vai fazendo. Então, talvez você encontre 9, mas uma só que é a minha, tá bom? Muito bom. Gente. Que isso, até eu caí aqui neste momento, viu? Ó, me puxaram, era pra ser o Mais Info, me puxaram pra roda de conversa. A minha participação foi só risada, viu? Porque esse povo aqui, ó, vou te contar. Segundou, Josi. Segundou nesse nível, viu? Bom, agora bora focar aqui pro Sabe o que eu momento tô de procurando informações. aqui atrás? Um lencinho pra enxugar minhas lágrimas. Essa não é a primeira notícia do Mais Info, não, viu, gente? Essa, Darlene procura. Não. Volta aqui, vamos lá, gente. Hoje, no Momento Mais Info, vou falar sobre a isenção da taxa de inscrição do Enem, também de uma pesquisa que revelou que 58% dos brasileiros estão comprando menos alimentos. E, por fim, dados que mostram que o Brasil, no primeiro trimestre, registrou mais de 1 milhão de CNPJs. Mas tudo isso eu te conto depois da vinheta. Os interessados em participar do Enem 2025 já podem pedir isenção da taxa de inscrição a partir desta segunda-feira. E olha, o prazo para fazer a solicitação vai até o dia 25 de abril, ou seja, a próxima semana. E quem tem direito à isenção, Jô? Vamos para a tela que eu te explico direitinho. Então, os estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio em escola pública, em qualquer modalidade de ensino, o EJA também vale aqui. Também pessoas que cursaram já o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. Candidatos com renda mensal familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas que declararam situação de vulnerabilidade socioeconômica e possuem registro ativo no Cadastro Único, CAD Único. Participantes também do programa PED Meia do Ministério da Educação. Ok, Jô, me encaixo nos critérios, mas como que eu posso fazer essa solicitação? Não tem problema, eu te explico aqui na tela também, viu? Vai aparecer a aba aqui, onde você vai clicar para ver. Pode jogar a próxima tela. O próximo link, que lá você vai conseguir entrar na página, vai colocar os seus dados, suas informações, seu CPF, data de nascimento, todas as informações necessárias. Então vai aparecer aqui, gente, é enem.inep.gov/participante. E aí aqui vai aparecer essa tela, você vai do ladinho justificar a ausência, tracinho isenção. É ali mesmo que você vai clicar. Clicando, já vai aparecer para você colocar ali o que representa a imagem para provar que você não é um robozinho, né? Então aqui tá aparecendo o gato, depois disso você coloca e pronto, CPF, e aí já vem os outros dados para você informar. Então é CPF, data de nascimento, um e-mail válido e um número de telefone. Em seguida, é só preencher corretamente todas as informações solicitadas. Reforçando aqui, o pedido de isenção precisa ser feito até o dia 25 de abril. E o resultado, informando se o pedido foi aprovado ou não, sai no dia 12 de maio.
Caso você se encaixe em um dos requisitos aqui, como bem solicitado, você já pode pedir a isenção dessa taxa, tá bom? Seguindo aqui com o nosso momento, de acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, 58% dos brasileiros disseram que diminuíram a quantidade de alimentos comprados nos últimos meses por causa do aumento dos preços. O estudo também mostrou que 8 em cada 10 pessoas mudaram algum hábito por conta da inflação. A principal mudança foi sair menos para comer fora de casa, apontado por 61% dos entrevistados. Então, estão deixando de sair, fazendo comidinha mais caseira. O levantamento foi feito no começo do mês de abril, com mais de 3 mil pessoas em 172 municípios de todas as regiões do país. Outro dado preocupante é que 1 em cada 4 brasileiros afirmou não ter comida suficiente em casa. E para tentar conter esses gastos, muitos têm adotado estratégias para reduzir o consumo de água, energia elétrica e gás de cozinha. Além disso, 47% dos participantes buscaram uma fonte extra de renda, 36% reduziram a compra de remédios, 32% deixaram de pagar dívidas e 26% não conseguiram quitar despesas básicas. Dados esses que mostram a realidade de muitas famílias do Brasil, né? Complicado. Já tem se adaptado aí a questão dos valores. Se sobra, não sobra, então tá na hora de não sair de casa, cuidar aí com o valor gasto. E para dar conta, você dá conta de chegar ao final do mês com o mínimo de comida, muitas delas abrem mão de outros essenciais. Exatamente. De água, de energia, de pagar contas. Quer dizer, é como aquele ditado, né? De o cobertor é curto, então eu puxo para cá, descobre os pés. Ou seja, os números mostram uma realidade muito difícil para um número importante de brasileiros. Tem feito uma rendinha aqui, outra lá, mas mesmo assim mostra que o pessoal tem abrido mão de muitos alimentos. E para fechar nosso momento de informações e aproveitando o tema de hoje, o Brasil registrou no primeiro trimestre de 2025 a abertura de mais de 1 milhão de novos CNPJs até o mês de março. Os dados foram divulgados pelo Sebrae e mostrou que os microempreendedores individuais representam 78% desse total. A análise feita com base em informações da Receita Federal aponta um crescimento de 35% no número de mês em comparação com o mesmo período de 2024. As micro e pequenas empresas também cresceram, com um aumento de 28% no mesmo comparativo. As regiões Sudeste, Sul e Nordeste lideram em número de novas aberturas, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já os maiores crescimentos percentuais foram registrados nos estados do Ceará, Piauí e Amazonas, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Entre as atividades com maior número de novos registros no segmento MEI estão o transporte rodoviário de carga, atividade de malote e entrega e serviços de beleza também. É uma forma de o pessoal conseguir se adaptar, né, àquilo que a gente já até comentou. Muitos têm procurado fonte de renda extra, mas outros têm buscado ser encontrado fora aí do CLT. É verdade. São dois fenômenos que acontecem concomitantemente, né? Por isso um programa como hoje é tão importante para a gente entender e se encontrar no processo. Porque você tem um ímpeto empreendedor, mas é necessário definir, de fato, quem que alguém está empreendendo. E a gente tem, ao mesmo tempo, um ímpeto informal. Além da uberização da vida. E a gente tem, por novas tecnologias, muita geração de uma certa autonomia, que também está muito parecido com precarização do trabalho. É um trabalho precário confundido com um trabalho de empreendedor, e não é. Por isso aí a necessidade de se informar muito sobre o processo. Eu vi a história de um rapaz, aqui em São Paulo mesmo, ele faz entregas durante a semana de moto para, ao final da semana, ter R$80. É precário, é uma situação bem desafiadora, isso significa um número maior de outras pessoas que não estão contabilizadas à vista, mas cavando os números a gente vai encontrar gente que realmente está com a vida precária na entrega de um serviço que não é remunerado à altura do que se faz, né? E eu ainda estou aqui parada pensando na quantidade de pessoas que não têm comida suficiente em casa. E justo hoje que nós vimos milhões de dólares gastos na ida de algumas poucas pessoas para o espaço,
que a gente quer no espaço, né? Se na Terra tem tanta necessidade assim. A produção de comida global nos últimos anos foi para um número superior a 14 bilhões de pessoas. Ou seja, nós produzimos um número que dá para ser comparado, mesmo com uma distância significativa, com o dobro de habitantes do planeta. Mas 2/3 do planeta apenas tem segurança alimentar. E nós produzimos comida para muito mais que o planeta. Portanto, o nosso problema não é produzir comida, nós produzimos. O problema é que a maneira pecaminosa de gerir o planeta, de gerir a vida, isso que a Bíblia chama de Babilônia, ela é cruel. Ela tem uma lógica suicida. É exatamente o que acontece. Esse país é o maior produtor de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Nós produzimos para muito mais do que nós temos. O que está acontecendo? Eu dizendo que a nossa maneira de pensar a vida, pensar a existência é uma lógica estúpida, pecaminosa e estúpida. Egoísta e assassina. Triste. Josemara, muito obrigada, viu, pelas informações que nos traz reflexões também a partir delas. Obrigada e até o próximo encontro por aqui. Eu que agradeço, uma boa tarde para você aí de casa, uma boa tarde para vocês também. Aproveitem, mande sua dúvida aí para conseguir o especialista responder tudinho, né, gente? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Até mais. Tchau. Robson Aleixo, vamos falar agora sobre empreendedorismo, de fato, especialmente em relação aos jovens. De onde a gente pode partir para esse assunto mais seguramente no que diz respeito ao que a palavra de Deus, a Bíblia, o Criador, pensou o trabalho e até a ideia de empreender está na criação, está no projeto de Deus para a vida, que a gente crie, que a gente invente, que a gente se desprenda para usar de dons e habilidades? O ser humano, ele é, em essência, um empreendedor. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de um Deus que empreende, que pensa um projeto, executa o projeto, e Deus nos fez criativos. Há uma ordem na Bíblia, no versículo de Gênesis, no capítulo 1, ali versos 26 a 28, que alguns corretamente chamam de mandato cultural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí diz assim, tem ele domínio. Aí existe a superioridade e a ação do homem, e essa ação não é uma ação predatória. Esse domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, e Deus faz o homem e disse, cresça, multiplique, encha a terra e sujeitem-a. Portanto, Deus não criou o planeta para a gente para ser intocado. Ele fez o planeta para ser tocado, para ser modificado, sim. Adão poderia cortar uma árvore e fazer o que quisesse com ele a partir de um coração puro que pensasse o bem do outro. Então ele disse, façam, criem civilizações, gerem cultura, façam músicas, pintem quadros, produzam livros, façam. E Deus interfere no planeta colocando tecnologia também. Isso é muito interessante. Veja bem, a primeira demonstração de tecnologia náutica da história foi Deus que entregou o projeto. Ele entrega um projeto náutico para... Ou seja, quando Deus entrega para Moisés um texto para Noé, entrega para Moisés um texto. Então a gente tem uma relação de escrita numa interferência divina sobre a escrita humana. Ela não é 100% suméria, 100% egípcia. Existe uma relação céu-terra com a escrita. Aliás, descobriu-se recentemente de que há registros de escrita muito anterior aos sumérios. Muito. Que até recentemente a escrita e os sumérios, ponto. Não, encontra-se registros de ser anterior a isso. No céu há livros. No céu há livros. A música anterior a isso. Mas isso tudo quer dizer que essa relação que o ser humano tem com o planeta e com as sociedades é uma relação onde ele pensa algo, ele é criativo e a partir da sua criatividade ele empreende para abençoar outro, no sentido. Há, obviamente, na lógica humana, uma distorção do empreendedorismo. Sempre vai ter uma lógica diferente. Mas quando nós falamos de um jovem empreendedor, a gente deve ver isso como algo mais natural do mundo, porque o que se espera de um jovem é que ele seja, de fato, empreendedor. Acho que se você for jovem e não tem uma vontade de modificar, de criar, de agir, você está com algum problema. E a gente como pais, né, a gente precisa colocar isso na cabeça dos nossos filhos de uma forma forte. Até estava conversando com o Paulo ali, bem sobre isso. O momento que a gente está vivendo tecnologia e tudo mais, as crianças já nascendo em meio a tudo isso, se a gente não focar, vai ficar só em jogos, né? Só jogando, só acompanhando o que os outros estão criando, enquanto eles acabam não criando nada. Que antes de ter telas e muitas outras coisas, a gente criava muito carrinho, bonecas, né? Você falou que faziam as bonequinhas, as coisas ali. Então a gente criava muito. E agora essa criação fica mais
talvez em um jogo, uma coisa ou outra ali. Fica mais no entretenimento. Mais no entretenimento, né? Então, nós como pais precisamos estimular esse processo aí nos nossos filhos também a cada dia. Creio que uma básica muito interessante de falar é não confunda você reduzir a palavra a uma lógica de mercado. Então, uma coisa é você empreender, a outra é você pensar simplesmente em que alguém deva ser um comerciante. Aí você reduz aquilo. Ele Reduz é um o comerciante. empreendedorismo para a lógica de ganhar dinheiro. De encher o mundo de coisas. Aham. Ou seja, agora o empreender, ele deve ter um significado mais claro. Eu quero fazer chegar até a sua vida algo que gere um impacto que ainda não aconteceu. Tem interação já chegando por aqui, olha que coisa boa. Na tela, a Rita de Cássia, de Governador Valadares, Minas Gerais. Boa tarde, amados. Oi, Boa Rita. tarde, Boa Rita, tarde. querida. Sou Rita, tenho 2 filhos, uma princesa de 8 anos e meu primogênito de 24. A diferença é grande de um para o outro, né? Ele é temente a Deus e muito responsável. Já tem seu próprio negócio desde os 19 anos. É dono de uma barbearia e conta com 2 colaboradores. Tenho muito orgulho dele. Beijos. Que legal, Rita. Parabéns. Parabéns, minha amiga. Vamos para o intervalo, meus amores. Às vezes você percebe o Abinal tem uma dificuldade de ler ali alguma palavra que a gente fica bem na lateral e ele às vezes atrás de mim, assim. Vem pra e eu lá, aqui, ó, atrapalhando a leitura do moço. Mas enfim, meus amores, vamos para o intervalo e já voltamos. Vamos voltar direto conversando com o Paulo, representante regional do Sebrae São Paulo, para tirarmos dúvidas sobre empreendedorismo e juventude. Até já. Tem empreendedor na sua casa? Conta pra gente. Por aqui temos, viu? E nós já vamos daqui a pouquinho conhecer a história do Pedro e as suas gostosuras, não é? Menina, muita coisa boa. Mas como promessa é dívida, eu saí para o intervalo dizendo que na volta nós já chamaríamos para cá o Paulo Sereda, que é gerente regional do Sebrae São Paulo. Bem-vindo, lembro muito bem da sua última participação, respondendo a muitas perguntas por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Obrigado. Prazer mais uma vez estar contigo para responder algumas perguntas nossas. Ele já respondeu algumas. Nos Depois de terminar o bastidores. programa, vou continuar com mais bate-papo. Não, mas me deixou até o contato do Sebrae lá e vou conversar. Mas tirar a umas sua dúvidas função lá. aqui é desencorajá-lo. Mas as ideias deles são boas. Não, Gostei. não, Boa. começa por aí. É isso aí. Criando um monstro aqui. Não reforça o comportamento. Paulo, o que dizer da juventude e empreendedorismo? Os números são estes mesmo que nós citamos anteriormente. Cresce, eles estão empolgados, é a necessidade econômica do momento. O que acontece nesse cenário? Mudança de geração. Quem é jovem há muito tempo, como eu, viveu uma época que Boa. a gente era... Toda a ideologia era você vai estudar, você vai se formar, você vai procurar um emprego numa multinacional, entra, obedeça a todo mundo, fique quietinho e se aposente lá. Ou preste um concurso público, tinha os bancos, né, federais, tinha os estaduais, que era também ali um sonho para a minha geração. Isso mudou com o tempo. Essa nova geração, o pessoal mais jovens, eles gostam da independência, foram criados mais sozinhos, pai e mãe trabalhando, então a questão da hierarquia e disciplina, da regra, dessa ideia de uma prisão que tem com relação ao vínculo, isso assusta um pouco. E eles gostam também que as coisas aconteçam um pouco mais rápido do que você tem de construir uma carreira em algum lugar. Então um pouco desse perfil para os jovens, no modelo geral, que leva eles a empreenderem. Aí você tem vários recortes por oportunidade, por necessidade, tem outros recortes aí a serem pensados. Já é possível hoje pensar que a gente já consegue ter dados para dizer se existe um perfil desse tipo de jovem empreendedor ou a gente vê isso como um fenômeno geral? É um perfil dessa geração. Aí tem várias letras, milenial, agora nós estamos na geração Z, né? Já deu a volta, já vai começar de novo. E aí essa geração tem essa questão de querer ver a progressão mais rápida das coisas e não gostar muito de hierarquia e disciplina. E aí o empreendedorismo tem essa ideia, atrai um pouco para esse sentido. O que na verdade não é bem assim, porque uma das coisas que você tem dentro do comportamento empreendedor é justamente a exigência de qualidade e eficiência e o comprometimento. São 2 comportamentos em que você precisa ter constância de propósito e a paciência para que realize, que é persistência, resiliência. Então, alguns comportamentos que é necessário que você tenha para empreender. O Sebrae entende que empreendedorismo, na sua essência, tem a ver com perfil de comportamento. Também é ferramenta, mas você vai usar a ferramenta
se você tem um perfil de comportamento adequado. A gente tem uma tensão agora, né? Ele quer por uma coisa, mas tende a enfrentar um desafio porque é exatamente um perfil que ele não traz. E um mundo em muita mudança. Eu estava conversando na antessala antes, falando assim, poxa, peguei um mundo numa época que a gente botava bombril na antena da televisão em preto e branco, né? Para sintonizar. E hoje você tem um mundo... há muito tempo mesmo, né? Muito tempo. E hoje você tem um mundo completamente digital, com né? inteligência artificial. E muda muito rápido, os ciclos de mudança são muito curtos. Então essa geração vive uma angústia, uma pressão muito grande também. Tudo muda muito rápido. E aí você descobrir um caminho para que você detenha nas suas mãos, ou pelo menos deter é muito forte, né? Mas que você ganhe um pouco mais de domínio sobre o protagonismo da sua história, daquilo que você decide realizar e como você vai realizar, é mais angustiante também para essa geração. O mercado de trabalho está encolhendo cada vez mais, exigindo cada vez mais um nível elevado de qualificação. Outras profissões que não exigem tanta qualificação, que são intensas em mão de obra, a remuneração está caindo. Você pode ver dados do IBGE, né, do PNAD, ou pesquisa por amostragem de município, do próprio CAGED, né? Então você tem tensões, angústias aí. Nós, ao ouvirmos isso, pensamos num jovem que, nessa mudança, né, nessa transição, vamos dizer assim, do CLT para o empreendedor, para ser livre, será que tem uma idealização ou eles chegam lá sabendo o que está acontecendo? Tem muita idealização. O Sebrae investe pesado no que a gente chama de formação empreendedora. Nós temos um programa que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que desde o primeiro ano do ensino fundamental a gente começa a ensinar para a garotada como é que é o dinheiro, o valor, como é que ganha, como é que você pensa em projeto, como é que você realiza um projeto, para que esse pessoal que vai viver no mundo, que vai chamar deles essa ideia do empreender, eles estejam mais preparados. Mas me permito conceituar um pouquinho empreendedorismo, segundo Peter Drucker, né? E bem de maneira resumida. O empreendedor é aquele que reúne recursos, que podem ser financeiros, estruturais e de pessoas, para realizar e entregar valor. E para isso ele assume riscos. E ele busca satisfação econômica e pessoal ou só econômica. Então, dentro dessa definição de empreendedorismo, a própria atividade dessa entidade que não visa lucro, ela é empreendedora. Ela não está visando ganhar dinheiro, mas ela realiza projeto e transfere valor. E assumiu riscos e organizou pessoas. O Pedro, que está fazendo os seus pães para empreender e vem em seguida, ele também é um empreendedor nesse perfil. A questão é como que eu aprendo esse processo de reunir recursos, organizar, assumir riscos, ou seja, reduzir os riscos que são inerentes, não existe empreendedorismo sem risco, e que tipo de satisfação eu estou procurando, o que eu quero com isso? Isso para uma carreira de trabalho, isso para uma carreira voluntária, isso para ser dono de um negócio, isso e para tudo na vida. Então, o empreendedorismo, ele existe na atividade humana, não importa se ela tem ou não o CNPJ. O Sebrae trabalha mais com o CNPJ, mas o empreendedorismo é mais amplo. Legal, e a gente conversa agora, até para entender na prática, na vida dele, esse jovem, que é um pouco mais jovem que a gente, né? Gostei do que o Paulo falou aqui, sou um jovem mais... Há muito tempo. Você é um jovem há um tempão. Sou jovem há um tempão. Eu converso com ele, Pedro Rodrigues, que é cozinheiro de profissão. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, e você? Prazer, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Agora, frente a uma mesa como essa, Dá vontade, né? Cara, que é isso? Olha, eu já tive o privilégio, a oportunidade de saborear algumas dessas delícias, algumas vezes que a gente encomendou. A Tati, né, em especial. Obrigado, viu, Tati? Encomendando aí alguns produtos desse do Pedro que são sensacionais. Obrigado, viu? maravilha. Agora, Pedro, eu fiquei sabendo que tudo isso começou, essa ideia do pão. Você é cozinheiro já de profissão. Isso, sou cozinheiro de profissão. Mas a ideia de fazer os pães veio da sua esposa, que queria comer um pãozinho diferente, gostoso. Exatamente. Conta pra gente como é que tudo começou. Isso, então, logo depois que a gente teve a nossa filha, lá em 2019, a minha esposa estava com aquele desejo de comer um pãozinho caseiro, né? Ela via algumas receitas na internet e tal. Até então eu não trabalhava ainda com panificação, eu ainda trabalhava só na parte de cozinha quente mesmo, em hotel em São Paulo. E aí eu comecei a me aventurar para atender o pedido dela, certo? Começamos a produzir alguns pães em casa e tal, e começou a ficar muito bom. Eu comecei a me apaixonar muito pela arte, comecei a estudar mais a arte da panificação.
E aí logo no ano seguinte, 2020, logo no começo, com a pandemia, né, o hotel fechou, ficou parado durante um tempo, né, com as atividades interrompidas. E aí a gente, que já estava buscando uma qualidade de vida melhor, porque a gente morava em São Paulo, não tinha nenhuma rede de apoio para nossa filha, a gente já estava buscando uma alternativa. A gente pensou, putz, e se a gente linkar isso que deu tão certo em casa, que é fazer os pães, com uma fonte de renda? E foi aonde a gente deu o start, começamos a fazer pães para vender. E a Cara, que Cíntia legal. está aqui nos bastidores. Perguntei Verdade. para ela se ela pôs a mão na massa. Ela não. Não. Ela põe a mão no tutu. É óbvio, só né? no money. E saboreando, ela que é Saboreando, ela que é a crítica lá de A casa. crítica? É, ela que Legal. Aí prova, ministra, diz o que é entendeu? bom, que não ficou bom. fala se tá gostoso ou Olha não. ela aí, ó, aparecendo. Esse é o Legal. caso de mandar um homem pra cozinha e ela ir pro escritório. Não é? Olha que Exatamente. interessante. Ela é advogada, né? E eu tirei ela um pouco ali do trabalho dela pra gente construir a nossa legal. empresa. Que legal, cara. Agora, um diferencial da sua panificação também é ele ser feito com fermentação natural, que a gente Perfeitamente. costuma acompanhar. Eu faço... Bom, não sei se eu posso dizer que faço, né? Mas eu aprendi com meu pai, né? Ele faz pão, faz salgados, enfim, algumas coisas ali. E eu cresci junto com ele, ajudando a fazer e tal, faço. E fica gostoso, viu? Esfirra, fica bom. Maravilha. Vai Mas me como- dizer que quer empreender pra concorrer com... Não, isso não. Não, isso não. Aqui Essa do lado parte- da poltrona, ele falou assim pra mim, eu tenho até CNPJ. Eu tenho CNPJ, mas dá voz, viu? Aqui agora o pão, aí eu já deixei pela mesmo por causa do glúten, que eu tenho que dar uma segurada. O médico falou, ó, segura a onda aí. Mas com fermentação natural, meu médico até falou, ó, fermentação natural já dá. Só que não é fácil fazer pães não. com fermentação natural, ficar saboroso, crescidinho, bonito como esses. Fala pra gente um pouco sobre esse processo e por que você entrou então nessa área da fermentação natural. Então, a fermentação natural, você precisa de muito mais paciência, né? Demora mais do que o dobro do tempo para ficar pronto. E quando a gente começou a fazer em casa, eu já trabalhava com fermentação natural no hotel, não eu propriamente dito fazendo os pães, mas com pães de fermentação natural. E aí eu comecei a ficar meio curioso como que funciona e tal, e aí comecei a estudar. E aí a fermentação natural, ela traz um sabor totalmente diferente para os pães, traz não conta muito não, porque a Tati já falou pra mim, essa parte Eu vou explicar melhor depois. Então, deixa eu perguntar aqui pro Paulo, a importância que tem de ter um diferencial na entrega de um serviço que, assim, está empreendendo, jovem, cheio de sonhos, mas a gente sabe que na praça pode encontrar muita gente fazendo pão. Agora, um pão diferenciado já dá uma largadinha boa para o sucesso, né? A pergunta é fantástica. No Brasil, a principal incidência do empreendedorismo é por necessidade. Vocês falaram sobre a insegurança alimentar e a dificuldade de renda. Na sequência, sobre o aumento do volume de empresas sendo formalizadas e as atividades que requer pouco preparo. Basicamente, transporte, carga, motoboy, alguma coisa de Uber e o salão de beleza, que tem muito curso sendo feito. Não tem problema você empreender porque você precisa melhorar a sua renda. A questão é o que eu posso fazer melhor do que está sendo feito e que as pessoas esperam essa melhoria. Porque não é só fazer melhor conforme a minha opinião, mas conforme o mercado espera. Aquilo que ainda não está sendo abastecido no mercado, que eu consigo organizar e entregar para as pessoas. Nós estamos falando de oportunidade de negócio, geração de valor. Só existe negócio e empreendimento quando eu consigo criar um valor, algo, um serviço, um produto, alguma coisa que exista demanda, que as pessoas esperem. E aí alguém vai querer, vai desejar. Nesse desejo e nessa entrega é onde mora a precificação e aí o lucro, a gestão do negócio. Mas a raiz é o que já está sendo feito eu posso melhorar, o que ainda não está sendo feito eu posso criar. Que nicho eu posso preencher ali, tá? Verdade. Parabéns, Pedro. Isso que o Paulo falou é muito real mesmo, porque a fermentação natural, principalmente ali no período da pandemia, ela deu um boom, né? Todo mundo começou a buscar uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, para você que tem uma intolerância a glúten, a fermentação natural feita em longa fermentação ajuda muito, não é tão agressivo para quem tem diabetes, por exemplo. Então, realmente, é um diferencial que o pessoal começou a buscar muito nesse período aí pós-pandemia. Pandemia e pós-pandemia, né? Legal.
E desafios? Acredito que você enfrentou alguns desafios certeza. nesse começo, até a questão de mudar de São Paulo, vindo morar mais no interior. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao abrir esse empreendimento, que eu sei que já vai expandir um pouquinho mais também, né? Chegou ali na boca, ali precisamos aumentar. Olha, o principal desafio que eu diria de sair de um CLT e entrar para um empreendimento próprio, né, para o autônomo, é a instabilidade, né? Então, o medo de não ter dinheiro no fim do mês para pagar todas as contas, sendo que quando você está no CLT, independente se você ficou doente ou não, o salário vai estar ali. E já quando você é autônomo, não, você precisa correr atrás. Então, eu acredito que esse foi o maior desafio, assim, que a gente pensou muito antes de sair mesmo do CLT e tal, para construir uma empresa, né? E o outro desafio é que no início a questão financeira sempre pega, né? Então, ter um dinheiro para fazer o primeiro investimento, comprar equipamentos que têm alto valor, né? Então, essas duas partes, assim, pegou bastante. Pedro, vocês hoje têm uma padaria, têm um ponto físico? Isso, hoje nós temos uma padaria, atualmente é uma padaria de produção, mas estamos reformando para poder atender os clientes lá, para comer um lanche com a gente, né? Poder passar a buscar o seu pãozinho. Olha isso, eu acabei de descobrir que não fui lá ainda. Então, você já precisa ir. Tem que ir, viu? E tá ficando linda, tá ficando... Fazer entregas será que entrega em Guararema também? Entregamos. Guararema também? Faço entregas em São Paulo. Não, eu faço questão de ir lá. Ó. Vamos os três, a equipe toda, aliás. Boa. A gente já fecha um kit. Vamos lá, em São José dos Maravilhoso. Campos. São José dos Campos, entregamos, Bem, com certeza. aguarde-nos. Com certeza. Legal, a experiência do Pedro, ela sintetiza o que a gente estava conversando aqui, né? Alguém que reuniu, juntou recursos, tinha uma ideia que está agregada a um valor a ser entregue, um sonho a ser realizado. O que isso me faz também pensar numa frase, Paulo, que você disse sobre que o empreendedorismo é um fenômeno histórico deste momento. Os seres humanos empreendem, a gente pode ver em outros formatos, em outros momentos da história, a gente fazendo isso mesmo fora dessa maneira como a gente escolheu viver nisso. A Rede Novo Tempo, ela tem um tremendo do empreendimento. E o nível de alcance, ele não tem teto, porque a gente quer alcançar o planeta todo. E quando a gente fala de reunir recursos, nós contamos com muita confiança com parceiros muito importantes e muito especiais para a gente, que nós gostamos e continuaremos a chamar assim, porque gostamos dos nossos anjos da esperança. Que o anjo da esperança é aquele que compartilha o sonho, que acredita no que você acredita a ponto de entregar a si mesmo e uma parte importante da sua vida para que um sonho seja realizado e seja realizado em outro. Anjos da Esperança são aqueles que fazem parte da Novo Tempo com a doação de recursos financeiros para que isso chegue até as pessoas. A Novo Tempo produz um material atrás do outro. Você que acompanha a gente aqui, você vai perceber que não se passam muitos meses sem que algo da vida seja abordado para que a vida de alguém seja melhor, seja na área financeira, na relação com o corpo, na relação com os filhos, na sua compreensão do que é o mundo, na compreensão do que é Deus e como Ele explica a sua palavra, e um programa como esse que quer melhorar a sua vida de alguma forma, que você pense melhor. A programação se estende não apenas na TV, no rádio, na web, e muitas pessoas estão correndo de um lugar para outro aqui Brasil afora, atendendo inclusive pessoalmente pessoas. Isso tudo só é possível sem contar com anúncios como qualquer outra emissora, e sem contar que estamos vendendo, porque na Novo Tempo não se vende nada, porque pessoas participam desses sonhos, Anjos da Esperança. Eu chamo você a viver essa experiência também, essa experiência de ser altruísta, de viver um projeto e pensar que o projeto não se resume só a você e a sua família, faz da gente viver como seres humanos de forma plena. Fale com a gente, ligue para a gente, o telefone do Anjos é 12 21 27 30 30. Temos também o celular para você falar, o nosso WhatsApp, que é 12 981 76 6630. Existe um recurso que muita gente está usando. Você decidiu fazer uma doação para o Anjo da Esperança? Qualquer doação? Sim, qualquer doação, de acordo com o seu coração. A chave Pix é facinho, anjos@novotempo.com. Vou repetir para você, é um e-mail, anjos@novotempo.com. Para você ter uma ideia, uma doação de R$5 é suficiente para que a gente organize e envie uma revista Esperança Novo Tempo para qualquer pessoa, para uma família que vai precisar disso.
Pense nisso, faça aí um pacto com a sua família e participe de um projeto grande, verdadeiro, que nasceu no coração de Deus e que deve estar no seu também. Muito bem, que alegria poder oferecer para você essa oportunidade de se juntar a nós, porque sabemos o resultado que é quando vidas são transformadas, famílias, casamentos restaurados, gente que se torna feliz, curada, sarada, de tudo que a Novo Tempo tem ajudado a fomentar e a transformar na vida delas pelo conhecimento, pela palavra, pelo ensino. Tem interação sua que chegou aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, joga na tela, produção, queremos ver agora a Regina Moraes. Gosto muito de vocês do programa. Ah, que fofa, obrigada, meu amor. Sobre negócio próprio, eu não tenho, mas a minha cunhada tem. Se chama O Tempero da Casa. E ela já ganhou 3 troféus seguidos. Eu mesma só vendo sacolé no verão. Que legal, Já é um empreendedor Regina. também, sacolézinho no verão faz um dinheirinho, né? Faz dinheirinho, né? Praia. Né, na Beijo, praia. Regina. Parabéns, abraço para sua cunhada também. Binal. Legal, Regina, beijo pra você, pra todos aí também. Ó, o cheirinho aqui da Arleide, pastor Aleixo, Paulo, Ai, tá ai. bom demais, hein? Eu vou chamar aquele intervalo, não é pra comer ainda não, mas é pra o pessoal de casa aproveitar, entrar em contato com a gente pra se tornar Anjo da Esperança ou pedir a revista que a gente envia gratuitamente. É aquele tempo rápido, 4 minutos, e a gente já vai estar de volta. Aí sim eu chamo vocês pra virem pra cá pra Aí, saborear junto com a coleguinha. gente. Bom, não sei se vai saborear, vocês, né? É só dicas? E a produção falou, não, são só dicas, não vão comer não. Nem vou. Então vou aproveitar o intervalo agora. Até mais, gente. A gente já volta. Opa, bem na hora que eu ia comer, gente, voltamos. Que é isso? Estamos aqui, ó, com essa mesa toda bonita, maravilhosa, que você tá vendo aí de casa e pensando, por que eu não tô com uma mesinha dessa aqui? Só me deixando na vontade, mas calma. E como você é legal, convidou os amiguinhos. Convidei os amiguinhos, Ah, então aqui, tá ó, bom. pastor Isso que é pra Robson comer, é Aleixo, pra da comer? Arleide. E o Paulo? O Paulo tá ali, mas a gente leva até Coitado você, do Paulo, viu, né? Paulo? Traz o Paulo aqui pra Poxa gente. vida. Mas eu já prometi que vou levar pro Paulo. É? Daqui a pouquinho, O hein? Paulo tá. tá no cantinho do pensamento ali. Porque por agora nós queremos saber é dessa história de fermentação natural. Chega mais pra Porque cá. então. natural é a Aí, ó. fome que a gente sente quando olha pra tudo Exatamente. isso. Tá fermentando aqui. A Leite disse que E não aquele- almoçou. E aquele fenômeno que começa lá. Lacrimejar, pelo amor. Lacrimejar. Que começa a salivar. Né? Lacrimejar. Salivar. Você já viu algum cliente seu lacrimejando pelo Olha, de felicidade, né? De tristeza, não. Já Vamos ele lá. vai babar pelos olhos. Exatamente. Sabe aquele de comer chorando, então? Aí sim, boa. Obrigado, hein, minha Amigo, vamos falar de fermentação natural? Vamos, O com que é certeza. isso? Como é que faz? Que fenômeno é Conte esse? o segredo. É. Gente, o fermento natural nada mais é do que essa massinha aqui, ó. Essa misturinha que a gente tem de água e farinha, tá conseguindo pegar daí? Aqui, ó. Então, esse é o fermento natural, é isso daqui que faz o nosso pão crescer. E ele basicamente é uma mistura de farinha de trigo ou farinha de centeio com água e as bactérias que existem no próprio ar, entendeu? Então, a gente começa o levain, o fermento natural, com uma misturinha de farinha e água e a gente tem que realimentar essa mistura dia após dia para que os micro-organismos, que as leveduras, fermentem aqui dentro e produzam, né, o gás carbônico para fazer crescer o nosso Deixa pão. ela meio que azedar, né? Ela vai azedando. Isso, aqui dentro ele tem um conjunto de leveduras, de bactérias, então aqui dentro tem ácido acético, ácido lático, tem Que lactobacilos. é desenvolvido no processo. Que é desenvolvido no próprio processo. Isso, a fermentação, daí o nome, né, natural, a fermentação acontece naturalmente. Você não precisa colocar nenhum composto químico. Nem açúcar, nada. Já vi Açúcar, algumas nada. pessoas dizendo, não, coloca um pouquinho de açúcar para dar fermentação. mas não Você pode usar suco de fruta, por exemplo, um suco de abacaxi que tem acidez. Vai ajudar na fermentação, mas não é imprescindível. Você consegue fazer esse aqui, por exemplo, ele foi feito só com farinha e água. Então, a diferença da fermentação natural, ela que é natural, ela é biológica. Perfeitamente, perfeitamente. Essa cadeia de leveduras, que diferente do fermento, o fermento biológico. Biológico. O fermento químico, ele é uma mistura de carbonato com algum ácido. Já o fermento biológico, ele tem levedura, como o fermento o levain, porém é uma levedura praticamente exclusiva do crescimento, não tem todas essas propriedades que o fermento natural tem, por exemplo, para flora intestinal, que esse conjunto de leveduras consegue ajudar o fermento biológico sozinho, não Por consegue. isso que quando a gente come um pão desse, de fermentação natural, período mais longo, a gente não fica pesado. Porque às Exatamente. vezes você come um pão fresquinho, por exemplo. Foi lá na padaria, comprou um pãozinho francês, quentinho ainda.
Cara, era eu comer aquilo dali, já me dava um Azia já enxaqueca, sobe, né? azia, já ficava Exato. zoado. O que pesado. acontece é justamente o fermento natural linkado a uma fermentação longa de pelo menos, aí, diria, de pelo menos umas 10, 12 horas. A gente lá na padaria fazemos de 24 horas. Então, a massa do pão fermenta durante a noite. É justamente esse tempo de fermentação longa que tem que faz a quebra da malha glutínica do pão, que faz com que o pão fermente por inteiro e não continue a fermentação no seu estômago. Isso que acontece, por exemplo, com um pão francês feito com fermento biológico, ele vai fermentar ali em 1h30, 2 horas. Ainda não deu tempo de fermentar toda aquela farinha, de passar a fermentação pela massa completa, o que resulta num estufamento. É que os elementos químicos continuam presentes. Perfeitamente. Aqui o elemento biológico ele vai ser encerrado. Esse pão ele é feito com farinha, água, sal. E o levain é o quê? Farinha e água. Já um pão francês, um pão de forma de supermercado, além do fermento biológico, ele tem melhorador, ele tem estabilizante, ele tem conservante, que é o que... Ou seja, nós estamos diante de pães saudáveis. Saudáveis, né? Desde a sua, perfeitamente. da sua feitura. Você já tinha isso em mente quando se dedicou a fazer esse tipo de pão? Você já tinha estudado antes ou você foi descobrindo? Então, quando começamos lá em 2019, a gente ainda fazia uma fermentação comum com fermento biológico mesmo. E quando eu me interessei pela fermentação natural, foi onde eu comecei a estudar. Comprei cursos e linkando com o que o Sr. Paulo falou, é uma coisa que está em alta. Então, a gente pode juntar o que é bom, que é gostoso, né, e fazer vender mais. É gostoso mesmo? Maravilhoso, nossa senhora. Tem até um patezinho aí, ó, pra gente beliscar. Tem um patê de... Patezinho de alho poró, Alho com poró. E aqui, manjericão, todos os alecrim. produtos que você expôs aqui são feitos com fermentação Todos são natural. feitos Você com não fermentação trabalha natural. com outro tipo de Esse fermentação. patê Não. você que fez também? E isso, patê também feito por nós lá Esse na padaria. verdinho é o quê? Esse é alho poró, manjericão e alecrim. E aí, esse aqui é tomate seco? Esse vermelhinho, tomate seco, levemente defumado. Com licença. Fica à vontade, pessoal, por Não, gentileza. você tem que pegar aquele que você pôs na mão ali. Que você tava Não, esse daqui vai depois. Esse daqui já tá Um de marcado. nós tem que ficar sem comer para poder falar. Esse aqui já tá marcado pra gente, então, ó. Foi É o escolhido. Deixa que eu falo. O Pedro vai conversando Deixa com o Paulo. comigo que eu já Fica Pedro falo. e Paulo. E aí, Esse daí. eu queria Pedro fazer uma Paulo, pergunta você vem pro comer. Paulo estratégica, porque daí você fala e a gente come aqui. Paulo, até- Paulo, Chega pra cá, Paulo. por Aí? favor. Isso, vem. o coração Mais da um gente, pra poder- nosso coração enterneceu aqui. Por favor, Paulo. O Pedro disse que ele, e agora, quando ele começou o projeto, ele se dedicou a fazer um curso não somente sobre empreendimento, mas sobre o produto que ele estava fazendo. E qual a importância, o impacto que isso tem para o sucesso do empreendimento, essa dedicação ao saber sobre o que está fazendo? Então, falando de comportamento empreendedor, né? Toda vez que eu tenho uma ideia de negócio, eu acho que vou por aí. O próximo passo é você entra em busca de informação. Então, é necessário que você estude, que você amplie o seu conhecimento a respeito daquilo que você pretende realizar. Aí, o passo seguinte da busca de informação é o planejamento, que envolve teste, que envolve ali o mínimo de um produto, fazer degustação para ver se está indo bem e melhorando a minha capacidade de entendimento. Estudar é fundamental. Lembra quando eu falei sobre exigência e qualidade? Né? Nunca vai parar de estudar. A vida inteira você tem que melhorar, porque a partir do momento que ele introduz uma inovação bacana e a clientela gosta, o pessoal vai ficar perguntando, e qual é a próxima? E se eu não tiver a próxima, eu vou perder para alguém que coloca essa próxima. Então, estudo é contínuo. Empreender não significa, eu cansei de ser empregado, agora quero ser patrão. Muita gente fala isso imaginando que vai parar de trabalhar. Não. Empreender, você vai trabalhar duro, além daquilo que você trabalhava quando você era CLT. Alguém um dia falou para mim assim, o bom de você ser empreendedor é não ter patrão. O ruim de você ser empreendedor é não ter patrão. Não ter patrão. Aí você tem vários que são seus clientes. Exatamente. Porque esse pessoal vai mandar em você. E se você Agora- não ouvi-los, você fica pelo caminho. Até nesse pensamento que o Paulo trouxe Olha, aí. esse patê tá um negócio. Menino, não, esse daqui tá Não, bom e demais. não é Agora eu vou nesse. não é assim, alho poró. Não, tem gengibre, tem uma especiaria. manjericão, E é interessante que o Abinal chamou o Paulo aqui, mas deixou ele sem comer, né? Ô, Paulo, E ele pode tá- chegar. Mas vai que a minha nutricionista tá vendo, aí eu Chega apanho. mais perto aí, Paulo. Pode até chegar mais perto. Fermentação Pra fila natural, chegar aqui, esse ó. pode. Agora, dentro do que o Paulo disse ali, né? Às vezes ter só um produto e acabar não fazendo outros. Qual foi o que você começou,
desses aqui, um que você diz, não, esse é o carro-chefe, e aí depois você foi agregando outros e até o que pensa mais em trazer mais para frente? Então, tudo começou com um pão rústico tradicional, um pão estilo italiano, né, o mais fácil, digamos assim, de fazer. Passando dele, a gente foi para as focaccias, que assim, até hoje é o que encanta as pessoas na nossa padaria. Então, essa daqui são as focaccias, essa de tomatinho, aquela de azeitonas. Recentemente, o teste que me tirou o sono muito até chegar num produto interessante foi o croissant. Então, o croissant Então, também é um de dos fermentação produtos mais longa. novos. Exatamente, é o nosso produto mais novo, no momento. Esse é daquele que você corta e coloca o recheio ali dentro. Isso, exatamente. E assim, Posso colocar aquele ali depois então, né? pode, com certeza. Eu vou pedindo aqui, ó. Isso que o Paulo falou é muito verdade, porque você precisa, antes da gente abrir a padaria, a gente fazia as encomendas em casa e aí chegou em algum momento que já não estava dando mais, minha cozinha não suportava a quantidade de encomendas que a gente tinha e tal, precisávamos de um lugar maior. Só que eu morria de medo de investir num lugar maior, comprar equipamentos novos. E foi onde eu fiz um curso no Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro, fiz um curso de vivência em padaria, que daí foi onde eu fiquei mais tranquilo. Falei, não, agora eu já tenho um pouco mais de know-how para conseguir fazer um empreendimento maior. E assim, realmente, as pessoas, não importa o quão interessante seja aquilo que você criou, chega um momento que aquilo vira praxe e as pessoas querem algo novo. Teve algum erro que você cometeu? Você disse, puxa, aquilo ali foi Com muito certeza, ruim. Isso aí já aconteceu algumas vezes. Um erro. Olha, lembrando aqui, o erro assim, que mais me marcou até hoje foi quando a gente começou a produção de panetones. E o panetone de fermentação natural, ele é disparado muito mais complexo e difícil do que qualquer um desses pães que estão aqui. Ele tem mais de 48 horas de produção, de fermentação. E aí eu comecei a fazer, estava muito difícil, mas estava conseguindo e tal. E aí cheguei numa receita muito boa, fiz panetones maravilhosos. E aí, simplesmente, numa produção X, começou a dar errado. E aí começou a dar errado, massa jogando fora, dinheiro jogando fora, e eu comecei a ficar desesperado, porque o dezembro estava chegando, o Natal estava chegando. E aí foi, assim, bem complicado, a ponto de eu recorrer, por exemplo, a sessões de terapia para a minha psicóloga me ajudar a entender onde que eu estava errando, sendo que na minha cabeça eu não estava fazendo nada de diferente do que eu tinha feito antes. O que era? Ansiedade? Ansiedade. Eu estava ficando ansioso demais, eu não estava deixando a massa no ponto que ela precisava ficar, eu estava ficando impaciente, e aí foi onde começou tudo dar errado. Eu joguei muito pão fora nessa época, foi complicado. Curioso. Uau. Foi complicado. Paulo, aqui a gente vê na história do Pedro que ele está num ramo alimentício, tem um empreendimento bem sucedido, mas ele não está reduzido a entregar para o mercado um produto só. Então, pensando a partir disso, da experiência dele, de um conselho para quem está agora pensando como eu vou, como que a gente pode pensar nessa diversidade de produtos, o quanto isso é importante para quem está empreendendo, né? De estar inovando e oferecer um leque maior, e quais são os passos fundamentais, os primeiros passos fundamentais para quem vai empreender? Esse conhecimento do mercado é fundamental, e conhecimento daquilo que você vai oferecer enquanto produto. Fora toda a técnica que ele desenvolveu, ele foi muito sábio ao chamar a esposa, porque precisa ter gestão. Então o Pedro não falou, mas ele tem todas as receitas prontas, as fichas técnicas todas prontas, tudo é pré-pesado, pré-porcionado. Perfeitamente. Para que você saiba exatamente o custo que você está tendo. E aí, com relação à diversificação, eu preciso tomar cuidado, porque o elevado nível de diversificação, muita diversificação, é tão perigoso quanto a pouca diversificação. Se eu tenho muita coisa, eu posso entrar no desperdício. Então, semelhante a você ir numa lanchonete, num restaurante ou pizzaria, tem mais de 100 sabores. Você fica meio sem saber o que Você não vai experimentar o 100. E se você fizer uma estudo de engenharia de cardápio, sai cerca de 20 a 30 do que está ali, né? Então, precisa também ter esse estudo. E apego ao cliente, não ao produto. Porque vai chegar um momento que o Pedro vai perceber que algum produto já caiu. As pessoas não estão demandando mais, então eu preciso descontinuar ele. Exatamente. E colocar uma novidade. Pode ser que no futuro eu volte. Isso para qualquer ramo de negócio, para qualquer coisa. Essa atenção tem que ser muito grande. Sabe que me chama a atenção que nesse planejamento, estruturação de um negócio, vai requerer técnica, conhecimento, aperfeiçoamento, mas a gente não considerou um fator emocional que apareceu aqui na história do Pedro, sim. né? Vai recorrer a uma terapia para entender o que não está dando certo
Você precisa de um ajuste emocional, Exatamente. porque tem muita ansiedade envolvida, medo de não dar certo. E muito bem, eu penso, porém, que assim, diante de todo esse sabor aqui que nós temos, eu estou apaixonada nos patês. Ah, que maravilha. Apaixonada. Você me falar de, porque é a fermentação natural, mas que delícia A esses mistura, patês. né? Aham. Esse pão com patezinho, gente, esse... é pra gente Delícia. voltar já, Pedro, né? Vocês podem ir lá. Pedro, eu ia muito dizer. obrigada. Parabéns Obrigado, para você, obrigado, para viu? Cíntia também. Espero vocês lá na gestora, nossa administradora. padaria, assim que ela abrir. Com Mais certeza, ó, o um mês, Instagram. um mês e Avisa meio. pra gente, avisa. Maravilha, E, com ó, certeza. o Instagram aparecendo aqui, ó. Pão do Pedro. Sigam Muito lá. bom. Aprendam lá algumas dicas com o Pedro também. Já sigam você que é da região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Então aproveita, daqui a pouco tem endereço lá também para ir lá buscar o pãozinho. Buscar um pãozinho e sentar com a gente, comer um Sentar, lanche. conversar. Boa, Perfeitamente. legal. Fechou, Procurem gente? dos patês também, que vocês vão É, adorar. vende Amores, patês também? Pedro, Vendemos muito todos. obrigada. Nós vamos voltar para essa linha. Eu vou com os voltar comendo, amiguinhos. pode? Paulo, Antes fique que à vontade antes que também. ela diga Eu sei que que não. talvez você não queira comer em horário de trabalho, mas a gente come. É que a Darlene vai fazer o Esse mexer trabalho é agora. gostoso. Esse trabalho é bom. É, né, Precisamos de pessoas Maíra? para degustar, Pedro? Chama a gente. É, tá bom? exatamente. Eu vou fazer Darlene uma vai- degustação antes de Vamos, sim, abrir. vamos que bora. Vamos lá. para nossa, É que pra tá nossa salinha. difícil, tá ruim pra A gente lá. faz o Eu vou puxar a Você fila nem aqui, ó. comeu, Aleixo. Não, o intervalo é de 4 minutos. É de 4 minutinhos, né? Muito obrigada. Obrigado. Vem pra cá, Paulo. Meu tablet até ficou, Você mas viu o que pãozinho cavalheiro? veio. O Paulo me deixou passar. Parabéns. Parabéns Isso pra aí, Paulo. ele. E aprenda você. Tava tão entretido com o pão. Não quer saber de pão. Obrigado, Amor, Paulo. eu tô aqui com o meu tablet, mas na verdade eu quero a revista Céu e Inferno. Tá aqui na pra mim. mão. Porque pão lembra coisa boa, gostosa, pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão do céu. Aquele que comer do pão do céu não sentirá nunca mais fome. E a gente fala de comida gostosa, a gente fala desses pães, os pães do Pedro, mas a gente está aqui para anunciar o pão do céu, Jesus. E essa é uma experiência que começa com você degustando, saboreando o conhecimento da palavra de Deus, onde ele se revela. Jesus escolheu ser revelado aqui na palavra para que nós possamos ali então ter um encontro com a realidade do céu de maneira muito íntima, muito pessoal, que vai entranhando na gente, que vai tomando posse da gente. Quero convidar você, portanto, a conhecer mais da Bíblia. Aqui nós temos 10 lições que foram feitas com muito critério para que você percorra um caminho do conhecimento bíblico sobre temas que são do nosso dia a dia, mas com profundidade. Digo dia a dia, muitas vezes surgindo como, quem sabe, uma curiosidade. Você tem curiosidade sobre qual tema da Bíblia? Aqui nós já temos 10. Nós vamos estudar sobre pecado, sobre evangelho eterno, salvação, sobre o grande conflito, sobre o santuário celestial. Você conhece alguma coisa do santuário celestial? Mas isso existe, Darleide? Existe sim, olha que você precisa conhecer mais. Vamos estudar sobre o inferno. O que a Bíblia diz? O céu é um lugar? Existe realmente um lugar onde tem fogo, chamas e tem ali demônios espetando as pessoas que foram para lá? Existe esse lugar? O que a Bíblia chama de inferno? Quer saber sobre isto e muito mais? Está disponível para você. Basta só ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e eu já adianto para você. Não vai pagar nada, não tem boleto bancário, não tem nada que seja necessário para que você receba esse material em casa e estude a Bíblia. Você só precisa disso aqui, uma Bíblia do lado para você pesquisar na Bíblia. Não é opinião de ninguém, é o que está escrito ali. A gente só sistematiza um meio de você pesquisar para não se perder no meio de tantos assuntos. Vai só ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 e receberá o seu material em casa, meus amores. Vamos estudar a Bíblia? Muito bem. 12 21 27 31 21, Ô, Darley. graças aos anjos da esperança. Não tem pão aqui para você comer. Não, mas sabe o que é? A gente só pode levar o pão espiritual para outros quando a gente tem. Primeiro a gente se alimenta para poder alimentar os outros também, não é, pastora Aleixo? Você me chamou então, para peça, dizer isso aí. para quem está em casa, pedir a revista, pedir esse material para você se alimentar espiritualmente, para você ter conhecimento e levar esse alimento Confesso para que outros você também. estava só querendo mostrar que está comendo pão. Não, era essa a patê. ideia, para fazer uma ligação, um link Tá aqui, ó, o lindo. pão que a pessoa vai pedir para compartilhar com Lindo, Binão. Adorei. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos para o intervalo. É o tempo de você ligar e pedir. Céu e inferno, salvos ou perdidos? Você decide. Você que assiste ao Entre Família e me ouve, já me ouviu te convidar para bastante coisa.
Sim, mas dessa vez eu quero que você coloque esse convite no seu coração. Essa sexta-feira, a cultura colocou já na superfície dos nossos pensamentos, mesmo que você acredite, não acredite, se você é de alguma religião, se você não é de religião nenhuma, está todo mundo falando de Páscoa. E se você entra no supermercado, por exemplo, você vai ver um monte de ovos pendurados sobre a sua cabeça e chocolate para cima e para baixo. E quer queira, quer não, as pessoas se organizam porque a gente tem 2 feriados aí juntando esse final de semana. Mas a Novo Tempo está pensando a Páscoa do jeito que ela deve ser pensada. Quando nós pensamos nesse evento histórico que mudou a história do mundo e quer queira, quer não, toda a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo para o planeta inteiro. E você? Como você se posiciona nessa história? A Novo Tempo está te chamando para assistir o especial de Páscoa E Se Fosse Você. Uma experiência incrível. E digo isso assim de todo o coração porque não estava de fora. O especial de Páscoa Se Fosse Você traz você para dentro da história, como de fato a Bíblia faz, e vai fazer não apenas perguntas, mas vai tirar da história da Páscoa as respostas que tanto necessitamos nos dias de hoje. Sexta-feira, às 8h30 da noite, começa o primeiro episódio desse especial E Se Fosse Você. Sábado também, 8h30 da noite, e no domingo tem, mas também tem aquela maratona, se você perdeu os episódios ou quer ver de novo, os episódios em sequência serão passados no domingo. Eu quero te chamar para mais um convite. Posso ousar com você? Convide seus amigos para assistir esse especial de Páscoa. Faça um planejamento, coloque todo mundo ali na frente da TV. Se quiser colocar uma pipoca, uma comidinha a mais, vai ser mais legal ainda. Já tem gente que veio falar para mim que se organizou para isso. É muito, muito, muito legal. As imagens estão pregando, os cenários, as músicas, uma grande produção para falar do maior evento da história, a chegada de Jesus e como ele fez o que ele pretendeu fazer com a sua chegada. Dá uma olhada nesse convitezinho aqui, nesse teaser sobre o especial de Páscoa, E Se Fosse Você. Já pensou o que você faria se estivesse lá? Será que você passaria indiferente ou gritaria com a multidão para crucificar um homem inocente? Você assistiria de longe ou ajudaria a carregar a cruz? Nos dias 18 a 20 de abril, às 8h30 da noite, não perca o especial de Páscoa E Se Fosse Você, aqui na TV Novo Tempo. Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. Feito com carinho, feito para você, conversando com a sua família e trazendo um valor de verdade. O especial de Páscoa tem uma mensagem: você é muito amado. Então se organize para ouvir pessoalmente essa mensagem. Você é amado, Deus tem um plano para a sua família e há perdão e uma possibilidade de recomeço. A grande mensagem da Páscoa. Deixe se encaixar na sua vida. Já anotou na sua agenda aí? Sexta-feira, primeiro episódio, às 8h30 da noite. E se fosse você? Muito bem, estou ansiosíssima para esta sexta, às 8h30 da noite, acompanharmos. Vem para cá, Robson Aleixo. Fica aqui perto. Cadê o pão? Não tem mais pão aí. Cadê? Já Não tem limparam? mais. Fiquei Mas aqui tem- esperando alguma coisa acontecer. Não tem nada. Tiraram os pães já. Nós vamos de interação. Isso sim tem. Você que mandou pra gente no nosso WhatsApp. E a Grace Rosa, aqui de Jacareí, São Paulo. A Beijo, Grace. Ela A disse, Grace que faz delícias também, viu? A olha, Grace ela dizendo, Rosa. o É a melhor Grace, né? croissant que já comi na Isso. vida foi o do Pedro. Parabéns pelo excelente trabalho. Ela sabe que Confeiteira, faz. confeiteira. Ela faz bolo, pessoal aqui da Novo Tempo. Sensacional, doces maravilhosos. E é legal essa troca, né? É. Ela faz bolos e doces, ele pães, e aí eles... E assim ele segue engordando a vida. Ou saboreando a Engordando a vida. gente. Clara de Osasco, São Paulo. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Clara. Boa tarde. Tenho uma sobrinha de 20 anos, ela faz faculdade e trabalha em uma empresa, mas sua paixão é fotografia. Desde os 17, 18 anos, ela atua como fotógrafa autônoma e vem crescendo. Faz casamentos, batizados, aniversários e trabalhos para lojas. Uma bênção em nossas vidas. Aí, Paulo, há um testemunho de uma pessoa que não está necessariamente entregando um produto, né? Entregando um serviço. Tem alguma diferença fundamental para o preparo de um jovem que empreende, não no setor de produtos, mas de serviço como ela? Não, basicamente o mesmo, né? Ela precisa de um bom planejamento. Antes seria interessante a sobrinha da Clara que ela tivesse clareza de qual é o objetivo dela com a fotografia.
Esse objetivo eu quero viver disso, qual a renda que eu espero, em quanto tempo eu espero chegar lá. A gente fala de meta, de foco. A partir disso entra a busca de informação e planejamento. No planejamento é onde a gente melhora a nossa capacidade de gestão, né? E é onde eu vou reduzir riscos. Os riscos existem, só que eu posso me arriscar, fazer de qualquer jeito, ou eu posso melhorar meu conhecimento, planejar melhor, eu reduzo o risco. Inclusive de mudanças, alterações que tem no mercado, eu reajo melhor se eu tiver planejado, né? Então seria um caminho interessante para ela. Eu falei produto, serviço, mas aqui no caso também seria um produto, né? Porque ela vai entregar a fotografia, ela vai ter que ter um diferencial, né? Às vezes não, ela pode entregar somente a mídia digital. Essa questão de definição de produto ou serviço dentro da economia e administração é uma diferença, mas se você pensar no teu serviço, raciocinar com os mesmos viés de qualidade que você tem para um produto, vai dar o mesmo resultado. Que é a experiência do consumidor. Isso, ter um bom orçamento, ela saber quanto custa para ela se deslocar aí, a mídia, da depreciação do equipamento, a gestão é muito importante nesse momento. Me parece, talvez eu esteja equivocado na análise do texto, que ela está no campo da experiência, do sonho ainda, ela está experimentando. Então é necessário melhorar a minha gestão, entender que o equipamento custa, ele deprecia, ele vai ficar obsoleto, quanto que eu quero ganhar, como que eu vou cobrar tudo isso para saber se o mercado absorve o sonho dela ou não, ou se ela tem que ajustar. Paulo, esses jovens sobre os quais estamos falando, eles estão buscando o Sebrae? Eles estão estudando? Ou eles estão assim na emoção? De quem que nós estamos falando? Por que eu tenho em mente, em primeiro lugar, de fazer essa pergunta? Porque tem-se dito, tem-se uma ideia de que os jovens quer a coisa fácil, não quer se submeter a regras. Tem empresas que, inclusive, nem estão contratando determinado perfil de jovens porque eles não se submetem. Os jovens tem esse perfil de jovem que está buscando, que está levando a vida a sério, que está estudando, aparece no Sebrae, por exemplo? No nosso atendimento presencial, que a gente tem nos nossos postos Sebrae aqui, no Sebrae Móvel, no nosso balcão, aparece mais o pessoal mais maduro, principalmente os MEIs procurando serviços, emissão de dados, atualização do endereço, eles têm um pouco de dificuldade no ambiente digital. O jovem ele procura mais um ambiente digital. Aí eu precisaria ter perguntado antes para o meu colega Daniel Benetton, que cuida do nosso portal, ele talvez tivesse um recorte de dados. Mas eles procuram mais esse digital, mais o YouTube, mais os cursos online que a gente tem esse recorte, não sei os números agora, mas eles procuram mais aí. Presencial um pouco menos. Eles são mais nativos desse mundo digital, né? Sim, são nativos. É muito mais, para o modelo mental deles é muito mais palatável, casa melhor, né? Ele está familiarizado. Isso, a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente gosta do presencial. Mas eles andam muito bem nesse ambiente. Eu vejo os meus filhos... E o Sebrae oferece suporte. Tem, são mais de, acho que a memória agora não me traz, são mais de 400 títulos online que a pessoa pode fazer, 100% gratuito, sebrae.com.br. Acesse no seu estado, tem as programações do seu estado. Em São Paulo tem o nosso link, você pode fazer um monte de coisa digital. Ô Paulo, até dentro do que a gente estava conversando um pouco fora do ar mesmo, nos bastidores aqui, sobre produtos, não seria bem, produtos, vamos colocar aí, e-books que o pessoal faz, gravação ali de cursos também para disponibilizar na internet, usando mais as plataformas digitais para fazer esse tipo de venda. Tem orientações também do Sebrae voltado para isso, ou ter que buscar uma área mais específica, porque a gente sabe que você vai vender no digital, você precisa entrar utilizando várias ferramentas, várias técnicas, seja monetizando não, pagando ali o tráfego, né? Tráfego pago, dentre outras coisas. Tem todas essas orientações também? Tem cursos a respeito disso, são alguns gratuitos, outros pagos, tem até MBA em gestão de comércio, né? Gestão de empresa com ênfase em e-commerce e marketing digital. Então tem uma série de títulos que a pessoa pode lançar mão e tem muito evento, que são eventos online que se discute isso. O primeiro curso de inteligência artificial no estado de São Paulo foi realizado aqui na nossa região em Tremembé. Olha que até legal. Curso de como você usar IA para o teu negócio físico tem também. Gente, procura o Sebrae para não ter erro na hora de abrir o seu negócio, de se aprimorar. Sebrae está aí disponível para você. Vamos mais interação? Joga na tela. A Mônica de Araxá, Minas Gerais. Boa tarde ao trio mais alegre do Brasil. Opa! Meu amor. Já ganhamos um título aí. Sempre fui empreendedora. Desde a adolescência procurava ganhar meu dinheirinho. Mas meu filho de 8 anos me superou. Resolveu vender seus materiais usados na escola.
Lápis usado por R$10, borracha pela metade por R$8. No primeiro dia, ele e o sócio faturaram 60 reais. Olha isso! Pena que eu e a direção da escola frustramos os planos deles. Ó, empreendedores, né? Lápis usado por R$10. Permitam, antes da pergunta, né? Frustrou não, você deu uma lição maravilhosa, que existem regras no nosso país, legislação específica, e que o empreendimento tem que ser viável obedecendo todas as leis que existem. Ai, que bonitinho. Ai, Salvou parabéns, o Mônica. empreendedor de não se tornar um golpista. Tem que ter fair play, tem que ter fair play, né? Vamos a mais uma interação. Demais. Daniela Rodrigues, de Cuiabá, Mato Grosso. Tenho 39 anos, mas comecei a trabalhar aos 15, sempre atendendo, prospectando, vendendo, sempre em contato com os clientes. Hoje, conseguir conciliar a rotina de esposa, mãe, dona de casa e empreendedora me realiza profundamente. Devo tudo isso ao nosso Deus maravilhoso. Olha aí, fazendo o caso de sucesso aí que deu na vida dela, consegue administrar todas essas áreas ali, tá feliz da vida. Essa é uma das grandes buscas, né? Ter como administrar a vida, não, com filhos, casa, trabalhar de qualquer lugar que escolha. Isso também tem sido motivo de pessoas desejarem tanto empreender, né, Paulo? Tem, e é interessante que ela está muito bem com o que ela está agora. Você não é e não precisa ser aquilo que não precisa. Então, quando eu estou decidindo o que eu vou fazer a respeito da minha história, eu preciso entender que os parâmetros que estão por aí, de repente, não são necessários para que eu me torne feliz. A gente precisa primeiro ser, para depois ter. Essa me traz essa mensagem que ela escreveu. Eu consigo ser mãe empreendedora, sem crise. Talvez eu não consiga faturar tanto quanto eu faturaria se eu fosse só empreendedora. Mas a maternidade é para mim um projeto de vida interessante que eu me realizo. Não importa o que os outros pensem, né? Que lindo. Você acaba de deixar uma mensagem muito bonita, né? De fazer a gente pensar que para empreender para a vida, para sentir-se confortável em viver de verdade, com significado, com propósito. Muito obrigada, viu? Por ter voltado aqui ao nosso programa de hoje. A gratidão é minha. Muito feliz em voltar aqui com vocês. Aqui é muito bom. Obrigada, Obrigado, Paulo. Muito bom. Bom recebê-lo também. Amores, minutinho só para lembrar a você a oportunidade de ligar e pedir a revista Céu e Inferno, para que você pense de verdade em empreender essa viagem profunda no conhecimento da Bíblia Sagrada. Vamos estudar a Bíblia, isso é teologia, isso é mergulhar num universo que é o universo da nossa existência, é o Criador ensinando a criatura. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não nos firmamos em opiniões, ideias, do que pensa daqui e da colar. Nós queremos cavar mais profundamente e encontrar ali a pérola da vida. Liga pra gente no 12 21 27 31 21. 21 27 31 21. Nosso código de área é o 12. E então receba em casa a revista Céu e Inferno, Salvos ou Perdidos. Robson Aleixo. No livro de Gênesis, capítulo 12, a inauguração aparece na história do mundo como uma resposta de Deus para o mundo, um homem chamado Abrão. A gente não sabe nada sobre ele antes desse chamado. A gente tem alguns indícios, algumas inferências, mas a verdade é que a parte mais importante da história dele começa quando Deus aparece na história dele aos 75 anos. Ali ele começa. E a história do chamado de Abraão é uma lição para pessoas, seja lá de qual forma, porque nós estamos falando de um empreendimento de vida e de um projeto de Deus para salvar a humanidade. Agora, escute quais são os passos do sucesso dele que Deus colocou. Primeiro, o texto diz assim: o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, a palavra de ordem para Abraão começar esse projeto e viver o projeto de Deus foi sai. Sai da sua casa, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Anote essa lição muito importante da vida de Abraão para você. Quando você se coloca para uma nova fase da vida, para um novo projeto, para ousar,
lembre-se de que existe sim alguns laços que você vai ter que deixar para trás. Nem todas as pessoas vão poder te acompanhar nessa nova fase, mas também há uma necessidade de sabedoria para você saber exatamente quais são as pessoas que você não pode deixar para trás. Porque o projeto para a vida de Abraão envolvia necessariamente Sara, e o projeto para a vida de Abraão envolvia necessariamente deixar os outros parentes. Ele tem que sair e ao mesmo tempo ele tem que levar. Você viu numa história aqui de alguém que empreendeu, mas o empreendimento só foi bem sucedido porque ele sabia quem o estava acompanhando ali. Isso é tremendamente importante. Num texto fantástico de Hemingway, há a história de alguém que chega para um jovem indo para a guerra e nessa pergunta para um jovem empolgado indo para a guerra, ele pergunta assim, quem estará na trincheira com você? E o jovem fala, isso importa? E a resposta é sim, mais do que a própria guerra. Sim, quem está na trincheira comigo importa mais do que a guerra. Deus chega para Abraão e diz, farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o nome, seja você uma bênção. Você promete que vai anotar essa frase? Então anota aí. Quando há um chamado, quando há uma vocação, quando há um passo adiante, é você e não outro. E muitos fracassam porque delegam a outro que é exclusivamente seu. Você, não outro. Mas coloque junto com isso no mesmo nível de importância. É sempre você por causa de outro. Não existe nenhum projeto na história da humanidade que hoje a gente possa dizer que foi importante se aquele que fez o projeto foi o centro do projeto. Nós só conhecemos os grandes conquistadores por causa daquilo que eles deixaram e não por causa daquilo que eles juntaram. Sim, é o que fica por ali. Você e não outro. Você sempre por causa dos outros. E agora escuta a parte mais importante. Abençoarei aqueles que abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a parte mais importante é, Abraão partiu. Não há nenhum projeto bem sucedido sem que haja obediência àquele que chamou. Faça o que Deus mandou e vai dar tudo certo. Amém. Siga o conselho do mestre. Convívio com o enteado é o tema de amanhã aqui no Entre Família e daqui a pouquinho tratamentos naturais para viver bem, sem dor de cabeça no Vida e Saúde. Uau! Valeu, gente! Beijo, amores!